Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação LTV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Eu tô aqui toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, alguns casos, às vezes, por mais que eu tente mudar as palavras, porque vocês sabem que o YouTube pode desmonetizar ou até barrar algum vídeo, dependendo do que a gente fala, né? Só que tem vídeos que não tem como eu segurar, eu tenho que dizer tudo que eu penso. Então, esse vai ser um deles e certamente esse vídeo não vai estar monetizado. Então, eu só peço a vocês que após vocês ouvirem esse vídeo, vai lá em qualquer vídeo meu, assiste lá um vídeo rápido que seja, porque desse jeito vocês estão prestigiando o canal e de certa forma alguma monetização pode entrar, porque esse vídeo não vai ser monetizado, mas eu tenho que ser fiel ao texto. Então, vamos lá. Esse é o caso da filha de Aline Sampaio. Aline Sampaio tem uma filha de 5 anos, ela era assessora de comunicação de imprensa da cantora gospel Heloísa Rosa, em Orlando, nos Estados Unidos, que é casada com Marcus Grubert. A Heloísa e seu esposo, bem como a família da Aline, moram aqui nos Estados Unidos. Bom, nesse exato momento eu sei que a Aline está aqui com a família dela, mas eu não posso precisar se o dejeto humano do Marcus Gruber e a esposa dele já caíram fora do país por medo das coisas que virão sobre eles, né? Então vamos lá. Elas eram muito amigas há 4 anos. Então, ela permitiu que a filha dela, Lívia, de 5 anos na época, esse caso ocorreu 1 ano atrás, para que a filha dela fosse dormir na casa da cantora. Ela era assessora dela há 4 anos, a filha tinha a mesma idade, então ela não achou que tinha nada demais. Então, ela ficou de buscar a filha dela num determinado horário, mas recebeu, né, uma mensagem da Heloísa dizendo que era para buscar a filha mais tarde, porque a Lívia iria brincar com um carrinho elétrico que eles tinham lá na casa e que ela gostava muito. Ela não achou nada de anormal. Ela foi buscar a filha dela à tarde, né? E aí ela fez aquelas perguntas habituais que eu acho que toda mãe faz: o que você fez, onde você dormiu e tal. E ela estava com o marido dela no carro quando ela ouviu algo que a chocou. A menina disse: o tio colocou a língua dele dentro da minha boca. E aí ela falou que quase perdeu os sentidos ali ouvindo uma coisa dessa. E falou que ele também havia lambido ela. Ela disse que ela e o marido, ao ouvirem isso, eles ficaram tão transtornados que quando eles chegaram em casa, ela resolveu conversar melhor com a filha dela. E a filha dela chorava muito e dizia que o Marcos, né, que ela chamava de tio, que o Marcos disse para ela que o tio a amava muito e que o tio jamais faria mal para ela. Que se ela dissesse para os pais dela o que o tio fez, os pais dela iriam tirar a vida dele. Então, ou seja, ele manipulando e ameaçando a criança. E ela também disse, né, que a tia Heloísa e o tio brigaram muito, muito, muito. A Aline mandou uma mensagem para a Heloísa para elas se encontrarem. E elas foram se encontrar no Starbucks. A Heloísa chegou muito nervosa, já chegou tremendo muito nervosa. Ela sentou ao lado da Heloísa, pegou na mão dela e disse: a Lívia te contou, né? E a Heloísa disse que o Marcos abusou da Lívia, que ela pegou o Marcos em uma situação suspeita. A Heloísa disse que, quando o questionou, ele negou, mas que ela acreditava 2 vezes mais na filha da Aline, da Lívia, do que do marido dela. E aí, imediatamente, a Heloísa ligou para uma amiga dela de Curitiba, chorando muito e gritando e pedindo que ela queria que o Marcos fosse preso. Aí a Heloísa, ela disse que gritava, chorava e dizia a Aline que ela tinha que chamar a polícia. E, obviamente, a Aline estava ali, assim, transtornada. Quando elas saíram do Starbucks, a Heloísa pega na frente da Aline telefona para os pais do Marcos, que é o pastor Irineu Grubert, e fez uma ligação de vídeo. O pai do Marcos atendeu a ligação e ele estava no carro, ao lado da esposa dele. E ela falou exatamente assim pro sogro dela: o Marcos já fez isso com 3 mulheres, mas com uma criança eu não vou perdoar. Os pais dele ficaram em choque, mas eles não falaram nada. E nem questionaram. E ela disse que até aquele momento, né, a Aline disse que ela admirava muito o pastor Irineu. A mãe dele começou a chorar compulsivamente, batendo no painel do carro, ou seja, parece que os pais já estão acostumados com esse procedimento desse cara.
O pai dele pediu, né, para a mulher lá se acalmar e tal. Aí, o que que a Aline fez? A Aline ligou para os pastores dela, que na época era o pastor Paulo e a pastora Juliana, e disseram, que ela que contou mais ou menos rapidamente, né? E eles conversaram com ela que não era para ela fazer nada até eles chegarem lá para elas irem para lá. Quando elas chegaram lá, já estavam lá o casal, né, de pastores, e ela começou a contar tudo o que aconteceu. A Heloísa contou e confirmou. Ela começou a contar ao pastor Paulo e disse, quando ela estava contando as baixarias, né, do marido dela, pelo jeito todo mundo sabia que o cara vivia fazendo essas coisas por aí, porque de repente o pastor diz assim, Heloísa, alguém precisa parar o Marcos. E ela disse que naquele momento ela percebeu que tinha alguma coisa que ela não estava sabendo. Eles ligaram para a Fundação Hope for Justice. É uma associação sem fins lucrativos aqui nos Estados Unidos, foi até criada por uma brasileira e tem 4 filiais, inclusive uma delas no Brasil. E essa fundação ela é conectada com as autoridades, aos serviços sociais. Imediatamente eles disseram que iriam dar o apoio, né, o suporte para eles. E aí a Aline ficou sabendo que o Marco já havia se aproveitado de 3 mulheres. Uma delas era uma assessora antiga da Heloísa. Eu vou chegar lá depois contando mais algumas coisas. E esse processo agora está em andamento no Brasil. A Aline disse que conversou com a moça que ele abusou e, pelo visto, ele havia dopado essas jovens. A Heloísa disse para a Aline, eu preciso que você faça um comunicado, eu vou me separar dele. Eu preciso que você faça um comunicado amanhã dizendo que eu me separei dele por traição. Mas ninguém vai saber o que aconteceu. A Aline disse que a Heloísa chorava muito e dizia, você precisa colocá-lo na cadeia, eu não quero ele perto dos meus filhos. E ela repetiu isso, segundo ela, muitas vezes. A Aline, naquele momento, ainda em choque, em total desespero, ela dizia, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém saiba, não conte para ninguém que do que aconteceu com a minha filha. Ela disse que era um sentimento de humilhação, de vergonha, que, gente, é compreensível no momento de choque, que é um sentimento que ainda ela não tinha processado o que tinha acontecido de verdade, mas obviamente ela reagiu corretamente depois que um pouco se acalmou. A Aline disse que quando ela foi ao serviço social, porque a associação entrou no caso, a polícia e todo mundo, e que quando ela foi ao serviço social, ela falou com a Heloísa pelo telefone. E a Heloísa disse que ela estava trocando a fechadura da casa dela porque ela não queria mais o marido perto das crianças. Ela disse que ela não se sentia mais segura tendo o marido dela em casa. A criança foi para exame de corpo de elite e foi comprovado que a Lívia tinha hematomas na boca, nas partes privadas e tal. E no dia seguinte, voltando aqui um pouquinho, essa cantora gospel, ela tinha combinado junto com a pastora Juliana que elas iriam junto comparecer com a Aline, a criança, para dar o depoimento, né? Um apoio moral e tal. Acontece que ela recebeu uma mensagem de texto do detetive dizendo que a Heloísa não estava mais disposta a falar. A Heloísa simplesmente, tudo que ela falou, aquele teatro todo, aquela palhaçada toda, ela voltou atrás e resolveu que ela não queria mais colaborar com a justiça. Já a pastora Juliana, que tinha se disposto a ir com a Aline no depoimento, assim que ela soube que a outra lá deu para trás, ela também não decidiu ir. Então vocês veem o caráter desse povo, né? 2 que não valem nada. A Aline estava chocada, porque os pastores dela eram o Paulo e a Juliana, e ela sempre teve uma grande admiração e respeito por eles, e ela ficou sabendo de tudo isso. Ela ficou tão chocada, e o pior, ela ficou sabendo que a igreja estava pagando para uma pessoa de Curitiba vir aos Estados Unidos cuidar da Heloísa, ou seja, a boneca precisava que alguém viesse cuidar dela, e veio uma pessoa cuidar dela, exatamente a mesma pessoa que cuidou de uma das vítimas dele no passado. Isso mesmo, e daí vocês, os congregados pagando dízimo, né? E ela pegando o bonitão do dinheiro e trazer alguém para ficar do meu lado, apoio psicológico. Assistente pessoal. Não vale nada, não vale nada. Se ela tivesse com algum problema, ela que se internasse em uma clínica qualquer, ao invés de ficar usando o dinheiro de vocês aí para trazer alguém lá do Brasil para cuidar dela. Quem precisava de cuidado nesse momento era a família da Lívia e a Lívia, e não a mulher desse infeliz. Bom, continuando. A Aline ficou sabendo
que a pastora Juliana sabia que o cara já tinha abusado de outras mulheres. Sim, mas a Aline não sabia. Pois é. Gente, voltando aqui, no exame que foi feito de corpo de delito, foi encontrado material genético adulto, humano, né? A gente não pode dizer aquela palavra aqui. No YouTube, vocês sabem o que é encontrar aquilo do homem no pijama da menina. Acontece que levou 10 meses para que o exame desse material humano saísse, fosse detectado, né? Aí o que aconteceu? A juíza aceitou a denúncia e o Marcos chegou a ser preso. Mas depois de 30 dias, ele já tinha saído depois de 30 dias, viu? Aí uma nova investigadora entrou no caso e ela disse à Aline que ele iria fazer justiça para a Lívia. E aí, pelo que eu fiquei vendo pela entrevista da Aline, a pastora Juliana e o esposo dela foram ouvidos na polícia depois, parece que em separados. Então, eu creio que eles foram lá para confirmar que eles ouviram da própria boca da Heloísa, né? Que ela pegou lá o marido numa situação que ela disse comprometedora, que a gente não sabe o que é isso, que é comprometedora, e que ela sabia do que estava acontecendo porque a menina contou para ela, depois todo mundo ficou sabendo. Então eu creio que foi isso que eles falaram. Ou seja, mas parece que os pastores só apareceram lá depois que foram intimados, né? Nunca por vontade própria. Então a polícia teve acesso a tudo quanto ao progresso da Lívia, porque a Lívia estava fazendo terapia, vários laudos psicológicos, e como eu falei, eles encontraram hematomas na menina e tal, e aí foi em maio de 2023, quando a juíza acatou, né, a prisão dele, inclusive quando ele foi indiciado, a pena que se ele pegasse, poderia chegar a ser a pena capital na Flórida. Vocês sabem que a pena capital é aquela que leva aquela injeçãozinha aí, parte daqui para outro lugar, né? Então ele poderia até pegar essa pena. Mas, como eu falei, ele foi liberado depois de 1 mês de prisão. E a Aline, ela disse que quando ela tinha ouvido da prisão dele, né? Nossa, a mulher dizendo, a detetive, nós fizemos justiça, ela falou que ela chorou, caiu de joelhos e tal, pensando, né? Meu Deus, tô emocionada, que até que enfim essa história acabou e tal, né? Só que aí ela recebe uma ligação do procurador do estado que queria conversar com ela, com a Aline, o esposo, e lá foram eles para uma entrevista junto com a Lívia. A Lívia fala inglês, mas ela não se sentia confortável, segundo a mãe, em falar sobre esse assunto em inglês. Então a Lívia pediu que queria falar com uma mulher e em português, porque a primeira vez ela foi entrevistada por um homem. Aí foi feito lá algumas perguntas pelo promotor e tal, e ele disse que o departamento dele, da promotoria, em 1 semana mais ou menos, iria entrar em contato com ela teria algumas notícias e tal. Vocês não acreditam, dias depois ela recebe a notícia que aquele homem, né, o que estava cuidando do caso, o promotor, ele decidiu que não haviam provas e que ele havia colhido o depoimento de todas essas pessoas, de várias pessoas, e isso não acrescentou em nada. E ele disse que ela poderia continuar com o processo civil contra ele, mas que estava encerrado o caso criminal. Eu não entendo como não há provas. Existe o depoimento da Lívia, existe os exames de corpo de delito constatando o que a menina passou, o material genético do dejeto humano no pijama dela, hematomas na boca, na genitália, depoimento de várias pessoas, tal. Ou seja, como não há provas? Quando o caso virou notícia no Brasil, explodiu lá, aí começaram a aparecer algumas pessoas para contar o que sofreram na mão desse, além de Pedro, né, que você sabe que ele também é um violador, né? Um advogado americano soube do caso que estava acontecendo, porque a comunidade brasileira estava sabendo, todo mundo falando aqui nos Estados Unidos, e esse advogado entrou em contato, Tommy Filter, e ele disse que ele representaria a mãe da Lívia pelo valor mais ou menos de R$160 mil. Gente, esse é um preço excelente aqui nos Estados Unidos. Um advogado cobra em média, um advogado mesmo, de verdade, não cobra menos que R$350 mil. E ele cobrou 160 mil, ou seja, praticamente ele está cobrando ali. Não vou nem dizer que é o trabalho dele, porque ele vai precisar de provas, ele vai precisar de testemunhas, talvez ele tenha que viajar para algum estado, é muita coisa que vai ter que ser pago. Então, esse valor realmente, apesar que trocando em dólar, é uma fortuna, mas não é, gente, não é muito mesmo. Ele fez um preço muito bom. E esse promotor, ele está concorrendo ao cargo da Procuradoria do Estado na Flórida, ou seja, ele está concorrendo à posição desta pessoa que negou o caso da Lívia. Então ele também tem muito interesse em ganhar esse caso, né?
E ela disse, a Aline, que a filha dela, porque já se passaram aqui quase 15 meses, que a filha dela às vezes diz assim: mãe, será que eu vou lembrar de tudo? Mãe, eu posso te contar tudo novamente. Ou seja, a gente sabe que a mente de uma criança, com o passar do tempo, vai diminuindo as lembranças e tal, mas enfim, a gente espera que agora com esse novo advogado tudo vai ser reaberto, né? E acontece, gente, que até a própria ordem de restrição contra o infeliz do Marcos também foi revogada. Então, e essa menina que apareceu lá no Brasil para contar essa história, ela também está sendo representada por um advogado, Edson Silva, e também pelo que eu vi, é, pela instituição Hope, né? Então, já há uma investigação do Brasil quanto ao caso desta jovem Josiane. A Josiane, vou falar rapidamente aqui, gente, ela era de Minas Gerais, ela deu uma entrevista que ela tinha uma admiração muito grande pela Heloísa, e ela ia em todos os congressos que a Heloísa participava, e em 2009 a Josiane começou a trabalhar para a Heloísa, ela era de Minas, então ela mudou-se para Curitiba, e falou que a Heloísa até conversou com os pais dela e tal, né? E ela foi morar com a Heloísa. E ela disse que toda a equipe morava junto com ela, né? Com a Heloísa, no apartamento deles lá em 2009. Em 2009, no final do ano de 2009, a Heloísa desfez a equipe porque ela iria morar nos Estados Unidos e ela não sabia quanto tempo ela ia ficar lá. Então, só que eles vieram para os Estados Unidos, mas segundo essa jovem, eles ficaram um pouco e voltaram novamente para o Brasil, para Curitiba, e ela chamou novamente a Josiane para trabalhar com ela. E ela disse que considerava os dois como um pai e uma mãe. Apesar dela ter 25 anos, ela disse que ela era uma jovem muito boba, muito ingênua. E ela lembrou que em 2009, logo quando ela chegou lá, quando ela foi trabalhar em Curitiba, o Marcos deu 2 comprimidos para ela tomar numa viagem que eles fizeram. E ele disse que era para ela tomar aquele comprimido porque ela era muito magrinha e ele trouxe esse comprimido dos Estados Unidos. Só que ela disse que ela foi dormir, mas ela não tomou o comprimido. E ela dormia lá na casa do casal, mas no escritório. E que durante a madrugada o rapaz entrou no escritório. Obviamente que ele pensou que a moça estava dormindo e já queria pegar a vantagem ali da moça, né? Acontece que ela acordou, ela não estava dopada como ele esperava. Só que ela disse que ela só perguntou para ele, precisa de alguma coisa? Ele falou, não, não, que eu só entrei aqui para pegar um livro. E ela acreditou, falou que não achou que tinha nada demais, ela achava que estava tudo ok e a vida seguiu. Acontece que em maio de 2010, ela disse que a Heloísa havia se separado do marido, mas essa separação parece que foi muito, muito breve, que eles retornaram logo em seguida, né? Ela disse que como a equipe morava lá com eles, decidiram separar as equipes. Então, assim, a equipe de homens foi para um apartamento no mesmo condomínio, onde que morava lá o casal, e essa moça, a Josi, ela morava numa kitnet com uma moça que trabalhava na casa da Heloísa. Então, e esse local do kitnet era atrás da rua onde morava o casal. E ela disse que o Marcos sempre ia lá. E ela sempre tomou isso como um cuidado, um carinho. Ele ia lá para saber como é que ela estava, se estava tudo bem. Ela disse que nunca percebeu nada de diferente nele e tal. Aí um dia ele mandou uma mensagem para ela falando que ele tinha recebido um vinho que ele queria levar para ela lá experimentar. Ela disse que ela não viu maldade nenhuma e falou que ele podia trazer. Só que naquele dia a empregada não estava, aquela noite a empregada não estava. E ela até contou depois que muita gente julgou falando, você tinha 25 anos, como você não recebeu na sua casa um homem casado? Mas segundo ela usou essa expressão, gente, abre aspas, a gente é mineiro, a gente recebe todo mundo, a gente conhece uma pessoa na rua hoje e a gente leva a pessoa para dentro de casa para tomar um café, fecha aspas. Ou seja, ela foi criada ali bem sem maldade e ela não viu que tinha nada demais ele ter ido lá. E aí, só que ela disse que ele estava nervoso e ele falou que colocou o vinho para ela ali num copo, numa taça, e ele deixou cair, quebrou. E ela disse que falou, não, vou te ajudar a limpar tal. E eles começaram a conversar, ele serviu novamente ela tal. E ela disse que ela contou para ele que no passado teve uma tentativa de abuso contra ela tal. E ele disse para ela que Deus a estava curando tal. E que ele estava pensando em vir para os Estados Unidos para continuar o ministério dele aqui. E que talvez ela pudesse vir com eles, porque ela poderia agregar muito até na vida profissional dela tal. Só que ela disse que com meio copo de vinho ela pagou. E ela não lembra de quase nada. Aí ela lembra que ela ficou alternando entre acordando e dormindo. Ela lembra ele passando a mão nas costas dela, descendo pro bumbum e falando
E ela falando para ele que era para ele parar, e novamente ela apagou. Aí ela disse que sentiu algo entrando nas partes íntimas dela, e novamente, ela falou que tentou empurrar, falar para parar, novamente ela apagou. E depois ela só lembra dele sacudindo, tentando acordar, e dizia para ela: me perdoa, me perdoa. E ela disse que ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo, perdoar do quê, né? Ela disse que ela estava meio sonolenta. Só que depois ela levantou, ela foi no banheiro, e quando ela foi no banheiro, ela viu que ela estava com sangue, assim, nas partes íntimas. Ela começou a entrar em desespero. Aí ela telefonou para uma amiga dela de Belo Horizonte, e ela chorava muito, era 2 horas da madrugada, só que ela não conseguia explicar o que tinha acontecido. E a amiga dela disse: Josi, dorme, amanhã cedo você me liga e a gente conversa sobre isso, porque ela não sabia exatamente o que tinha acontecido, ela mais chorava do que falar qualquer coisa. E a Josi falou que a única coisa que a amiga dela ainda falou assim: Josi, pega suas coisas e vem embora, esse povo não vai acreditar em você. Porque ela fez essa ligação no dia seguinte, tá? Quando a amiga dela falou isso. Ela contou pra amiga dela no dia seguinte. Acontece que a Heloísa estava. Acontece que a Josi estava naquele estado ainda de total transe, e ela tinha ainda uma agenda para cumprir para o casal, tinha um final de semana que eles tinham uma viagem para Goiás. Aí a menina ainda falou assim: não, eu tenho uma agenda para cumprir, eu vou cumprir. Ela falou que ela foi lá, só que ela tinha decidido que ela não ia contar isso para a Heloísa, sabe? Ela disse que tinha um maior carinho, um maior respeito com ela, acho que era um misto de vergonha, de tudo, né? Só que ela foi lá para fazer esse trabalho com eles. Aí, pelo jeito, o casal já devia ter retornado, né? Porque eles se separaram e voltaram, o Marco com a esposa. Só que no dia seguinte, ela disse que ela foi na igreja, né? E um pastor lá da igreja percebeu que ela estava muito nervosa, e de repente perguntou assim para ela, o pastor, ele perguntou assim para ela: o Marcos fez alguma coisa com você? Ou seja, parece que todo mundo sabia que o cara vive fazendo essas coisas por aí, né? E aí, esse pastor disse para ela: nós temos que contar para a Heloísa. Ela: não, não quero que conte. Ele: não, nós vamos contar. Aí foram todos para um hotel. E lá foi a Heloísa. Agora, vocês não vão acreditar, gente. Olha que absurdo. Quando a menina contou tudo para Heloísa, você sabe o que ela respondeu? Josi, eu não corro risco de pegar AIDS, não, né? Aí vocês me desculpam, a FEDP da Heloísa estava preocupada se ela ia pegar AIDS, ela não estava preocupada o que o marido tinha feito com a menina. Ela não estava preocupada com a jovem. E ela disse que ela foi levada ao médico. E ela disse que foi levada ao médico porque eles queriam provar que ela era ainda virgem. E o exame foi feito e parece que deu que ela ainda era virgem, né? Só que. E foi aí que a Heloísa não acreditou mesmo nela. Porque na cabeça desse povo precisa ter, assim, tudo, né? Entrar com tudo mesmo para poder dizer: ah, fui violada. Não, não basta tentativa, aquela coisa. Não, não basta. Para eles tem que ser completo, né? Só que, para vocês terem ideia, essa moça tinha 25 anos. Olha como ingênua essa moça era. Ela disse que aos 18 anos ela tinha dado um beijo no rapaz. E ela achou que ela já não era mais virgem por causa desse beijo que ela tinha dado no rapaz. Para vocês verem o grau de ingenuidade desta jovem. Mas enfim. Só que aí, a cúpula da igreja, todo mundo ficou lá sabendo. O que a cúpula da igreja falou? Que ela precisava fazer cura interior, que a igreja poderia proporcionar isso para ela. E ela ainda lá, com o povo da igreja e tal, diz que tem muitas crises de ansiedade e nada. E depois de um mês lá, na cauda cura deles anterior, não deu certo, e ela voltou para casa. E aí ela começou a ter ataques de ansiedade, ela toma remédio até o dia de hoje para dormir. E ela disse que muita gente não acreditou nela. Muita gente começou a condená-la, dizendo para ela: como que você, com 25 anos, deixou um homem casado entrar na sua casa? É aquela coisa, né, gente? Que coisa mais feia das pessoas terem. Tentarem dizer que a vítima é culpada de uma coisa que aconteceu. Eu sempre falo, gente, não importa a roupa que você usava, a maquiagem que você tinha, se você estava de porre ou não. Nada disso justifica um homem tirar vantagem de uma mulher, tentar violar ou violar uma mulher por causa disso. Isso são escusas ridículas, né? Então, ela disse que naquela época ninguém fez nada. Ela disse que até na época quando ela estava tendo tal negócio da cura dela anterior, ninguém nunca disse para ela: Josi, isso é abuso. Muito pelo contrário, dando a entender que parece que ela era culpada do que tinha acontecido, né?
A Josi fez um comentário dizendo, abre aspas, falei, graças a Deus, justiça está sendo feita, porque me deixaram calada por 14 anos e dessa vez não conseguiram calar essa vítima. Ela se sentiu aliviada, né? Ela faz tratamento psicológico até hoje e tal, e ela disse que ela tinha tudo anotado numa agenda, né? Num livro, que era um caderno que ela escrevia, e tinha o nome de muita gente, muita coisa, mas ela disse que quando ela lia aquilo, acabava torturando e ela até acabou queimando tudo isso. Mas aí ela tem uma advogada agora em Minas Gerais, que foi fazer o caso dela, tal, só que o caso dela foi encaminhado para Curitiba, que foi onde que ocorreu, e esse caso vai ser investigado também. Agora, é algo que me choca, gente. Muitas coisas. Nós vamos falar aqui um pouquinho de lei, um pouquinho de religião e vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou falar a respeito da lei. Não é porque não encontraram provas suficientes que ele nunca vai poder ser indiciado. Pode, existem crimes que aconteceram nos Estados Unidos que tem pessoas que são indiciadas mesmo sabendo da autoria, vamos dizer assim, mas não tem provas tão materiais que 7, 8, 10, 12, 15 anos se passam até eles indiciarem a pessoa. Ele, em momento algum, ele foi absolvido, porque tem um pastor, um tal de Hermínio, nossa, eu vou acabar com esse homem e vocês me segurem, porque me deu um ódio desse homem, não posso dizer que esse homem é um homem que representa a palavra de Deus na terra, e eu já chego lá. As pessoas acham que porque ele não foi indiciado, ele é inocente. Gente, uma pessoa inocente, quando ela é declarada inocente, ele não foi a julgamento. Então, não vamos dizer que o cara é inocente, tá? Para ele ser inocente, ele teria que ter algo assim. Isso legalmente falando, mas obviamente que neste exato momento não há nenhuma ação criminal pendente sobre ele, mas eu acredito que com o trabalho desse novo advogado, esse caso vai ser reaberto, gente, vai ser reaberto. E agora, eu quero falar alguma coisa aqui. Gente, eu não sou advogada criminalista, eu fiz tribunal do júri, mas eu estou falando isso 27 anos atrás, muita coisa já mudou. Então, eu vou falar aqui um pouco da parte de criminal, e se tiver algum advogado criminalista aqui, e eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. Sinta-se livre de me corrigir o que eu falei errado, né? O artigo 7, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º do Código Penal Brasileiro diz sobre a extraterritorialidade condicionada e precisa que, para que ela haja, algumas coisas sejam atendidas, né? Determinadas condições sejam atendidas, né? E nessa forma poderá haver a aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos no exterior. Eu não tenho certeza se esse rapaz já fugiu para o Brasil. Covarde como ele é, já deve ter corrido, né? Porque se vier uma ação para cima dele, ele sabe que o Brasil é seguro para ele, porque o Brasil não extradita. Mas o Brasil pode puni-lo por isso. Para que ele possa ser condenado no Brasil, caso ele resolva fugir para o Brasil, algumas condições precisam ser atendidas a respeito disso. Uma delas é que o Brasil se obriga, né, a reprimir esse tipo de prática. E claro que isso é considerado crime no Brasil. E que a pessoa seja cidadão brasileiro, e claro que ele também é, né? Então, as condições para punição pela lei brasileira, a pessoa deverá, em primeiro lugar, estar em território nacional. Então, não adianta ele estar aqui e ela fazer uma ação no Brasil. Eu estou dizendo, ele já fugiu para o Brasil, por exemplo. Então, tem que encontrar essas condições para punição, elas precisam estarem presentes. Ele entrou no território nacional, tá? Vamos supor, está lá no Brasil. Se o ato dele punível também é punível no país que ele praticou, sim, também é punível nos Estados Unidos. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, se for necessária. Claro que é, né? Só que, se ele já fugiu para o Brasil, então ele não precisaria ser extraditado. E ele não pode ter sido absolvido no estrangeiro ou ter cumprido a pena dele. Ele não foi absolvido porque ele não foi levado a julgamento. Então, essa condição também está presente. Não ter sido essa pessoa, né, perdoada no estrangeiro pelo crime. Ele não foi perdoado. Então, eu acredito que a aplicação da lei brasileira se estende ao Marcos, mesmo o crime tendo sido praticado nos Estados Unidos, caso, né, a família decida que queira fazer isso pelo Brasil. Acontece que nós sabemos uma coisa, a Flórida tem a pena capital. O Brasil não extradita ninguém para os Estados Unidos
para estados, né, que têm a pena capital. Então, se ele fugiu para o Brasil, ele nunca, mesmo que a ação inteirinha corra pelos Estados Unidos, esse homem nunca vai ser extraditado para cá. Então, eu acho que isso a família já deve estar sabendo, se não, fica mais uma coisa aí para a Aline ver, para saber, né? Que vamos supor que ele seja condenado, tal. Ele pode ser condenado no Brasil e cumprir pena no Brasil com lei americana. Pode. O Brasil só não vai extraditá-lo, mas ele pode cumprir essa pena lá, entendeu? Foi o caso que aconteceu do assassinato daquela jovem, da Ana Paula. Os rapazes praticaram crime nos Estados Unidos, eles fugiram para o Brasil, né? Eles foram condenados pela lei brasileira, e eles pegaram 47 anos de prisão, tá? Então esse rapaz, esse homem, esse Marcos, se ele for condenado, vamos supor que abriu aqui a justiça americana, resolveu que, sim, esse cara realmente, o ato que ele fez, né, é considerado como violação, molestação, qualquer coisa da criança, ele pode ser condenado. Só que se ele estiver no Brasil, ele não vai ser devolvido, então ele vai poder cumprir uma pena lá pelo Brasil, né? E essa ação pode entrar por lá também. Então, essa seria a parte jurídica. Eu acredito que, da mesma forma, se eles quiserem iniciar todo o processo no Brasil, não pode ter dois processos paralelos. Não pode ser aqui e lá, né? Tem que ser ou nos Estados Unidos ou lá, né? Uma ou outra família tem que decidir qual linha proceder. Agora, vamos dizer aqui um pouquinho das partes religiosas. Vamos lá. Heloísa, não sei se esse vídeo vai chegar até os teus ouvidos, possivelmente não, mas por favor, encaminhe o máximo que vocês puderem para ela. Eu diria para ela que eu creio que o conceito a respeito dela está no livro de Isaías, nos versículos 29 e 13, que define muito bem o que ela diz, porque o Senhor disse, abre aspas, pois que este povo que se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Que ela, estou me referindo a ela, é apenas parte do povo que se chegou junto a Deus, mas apenas com palavras, mas sem atitude nenhuma. A honra dela a Deus é somente com o mover dos lábios, enquanto o coração dela está muito distante da pessoa de Deus. E a adoração que ela presta a Deus é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Ou seja, esta mulher não tem o caráter reformado de um cristão. Ela sabe o que a palavra de Deus diz, ela sabe o que o marido fez, e ela ainda se coloca na posição de defendê-lo. E eu sempre me pergunto, às vezes a gente acaba encontrando um casal, e você fala, como é que eles estão juntos até hoje? Mas a gente volta naquilo, é porque os dois têm o mesmo caráter, a mola do caráter de ambos, as molas, né, estão quebradas. E eu vou além ainda também, na palavra de Deus, no Provérbios 28:4, que diz, os que deixam a lei louvam ao ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Ela tem pelejado contra eles? Não. Ela tem louvado o ímpio, esse dejeto que está dentro da casa dela. Agora, para o pai do Marcos, pastor Irineu, que vergonha, você não deveria representar a palavra de Deus para multidão alguma. Para você, eu recito o livro de Romanos 1:12 que diz, e apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Pois é, esse é você. O seu filho fez essas coisas bárbaras e você sabe que ele já fez isso com muitas mulheres. Mas você achou mais fácil, numa rede de televisão, atacar uma mãe, atacar uma criança? Como se seu filho tivesse sido justificado. O seu filho ainda pode ser preso nos Estados Unidos, pode ser preso no Brasil,
Pode ter condenação no Brasil, pode ter condenação nos Estados Unidos. Então, não fique jogando confetes aí, como se quisesse dizer, viu? Tava todo mundo mentindo. Meu filho não fez nada, viu? Não deu em nada. Aprenda uma coisa, a justiça americana, ela não é lenta. Ela é muito, muito cuidadosa. A gente não coloca uma pessoa aqui na cadeia num piscar de olho para depois pegar uma pena e comece a apelação daqui, de lá, de lá, de lá. Geralmente eles tentam fazer um trabalho limpo, com muitas provas materiais, muitas coisas. Isso não quer dizer que todas as provas não estão presentes. Muitas ainda poderão vir. E mesmo as que são existentes ainda poderão ser acatadas por um juiz. O processo contra o seu filho não acabou. Não fique aí nas redes sociais. Eu vou processar todo mundo que falou que meu filho fez isso, fez aquilo. Olha, eu vou contar uma coisa pra você. Pastor Irineu. Tá vergonha. Que vergonha. Você não representa o corpo de Cristo aqui na Terra. Você não representa. Eu fico indignada. Eu vou um pouquinho mais além para você. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento nas suas estradas. Isaías 59:7. Você viu o que quantas coisas você tem quebrado da palavra de Deus? Você já correu para defender o seu filho, sabendo que seu filho não presta. Ei, antes que você fale, vou processar você, eu vivo nos Estados Unidos da América. Aqui nós temos liberdade de expressão. Eu posso dizer tudo o que eu penso do seu filho. Eu não quero dizer que ele seja, porque para ele ser, eu preciso ter a condenação dele. Ele não é indiciado como estuprador, mas para mim ele é um estuprador. Ele não é condenado como um pedo, mas eu creio que ele é. Isso se chama liberdade de expressão. Eu tenho o direito de expressar o que eu penso a respeito dele. Então não venha com essa retórica barata, patética, que eu vou processar fulano e fulano porque tá falando do meu filhinho. Agora, quanto ao teu filho, cara, que Deus tenha misericórdia dele, porque eu vou te dizer uma coisa. Não acredito que aqui na Terra ele terá nenhuma. A justiça americana vai trabalhar para que seu filho termine dentro de uma cadeia. Mas se eu fosse ele, fosse um pouquinho mais esperto, eu ia querer cumprir pena nos Estados Unidos, mesmo pegando a capital. Sabe por quê? Porque na pena capital, a gente sabe que ele vai tomar injeçãozinha. Acontece que para ele pegar a pena capital, ainda leva uns 30 anos para executarem a sentença. Então, 30 anos ele vai ficar vivo, comendo aqui do nosso dinheiro, das taxas. Já no Brasil é diferente. No Brasil, se ele conseguir sobreviver uma semana dentro de um presídio pelo criminho dele, então pensa aí, né? Ele não foi muito inteligente não, se ele fugiu pro Brasil. Não. Então é isso, deixando claro uma vez mais, gente, este rapaz não está indiciado pela justiça americana, tá bom? Não está, no caso da Lívia. Isso não quer dizer que ele não estará. Deixando claro que, legalmente falando perante a lei, ele é inocente. Isso perante a lei por enquanto. Mas isso pode vir a mudar. Só que ele é culpado perante os olhos de Deus. Você foge da lei dos homens. Às vezes você tenta driblar por aqui e por ali. Mas, no fundo, você sabe que os olhos de Deus, eles estão ali sobre todos. O patético Pastor Hermínio. Eu vou colocar a gravação de vocês aqui, se o YouTube não barrar. Eu quero que vocês ouçam esse homem dizendo: ah, não, gente, ele só fez aquela coisa oral na menina, não foi violação não, tá? Não foi. Ouçam. Que nojo. Como que esses homens se dizem representantes da palavra de Deus? O que aconteceu, a acusação é de sexo oral. Né? A acusação é de sexo oral. E segundo o promotor, né, que eu não sei, também não estou lá, ele disse que desistiu do caso porque não tinha provas. A menina ela não foi violentada, ela não perdeu o ímã, ela não perdeu a virgindade, não houve penetração, em hipótese alguma, segundo, né, tá aí
nos relatórios que eu vi aí na internet. Também não sei disso. Me envergonha. Hermínio, você não é pastor. Hermínio, se a sua neta fosse dormir na casa do Marcos e ele fizesse a mesma coisa com a sua neta, você estaria fazendo esse vídeo patético dizendo: ah, não, ele só fez aquela coisa oral com a minha neta, ele não fez tudo até o fim, não, ela ainda é virgem. Você falaria? Não, você não falaria. Então para de ficar com essas oratórias baratas, tentando defender homens, como vocês determinam, homens de Deus. Um bando de gente que não presta, tudo junto. Vocês também devem saber, né, que a Bíblia é muito clara, né? Diz que nós temos que ser como serpentes e inofensivos como as pombas. E também fala, né, proíbe o abuso infantil. Para ele, precisa haver a consumação do ato? Não precisa, meu querido, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Não precisa ter tudo lá dentro da menina não para dizer que a menina foi abusada, tá? Nós temos coisas na justiça aqui, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que ele se encaixaria da mesma forma que ele é um abusador. Gente, a molestação sexual, ela é particularmente devastadora. E às vezes estraga para sempre a vida de uma pessoa. Forçar atos dessa natureza contra uma criança não é só horrível, é maligno. Além de cometer essa coisa bárbara, o perpetrador também ataca a inocência de uma pessoa que é vulnerável. O abuso viola tudo sobre uma pessoa, desde a compreensão de si mesma até os limites físicos e a conexão espiritual com Deus. Em uma criança, essas coisas estão tão mal estabelecidas que muitas vezes são alteradas a vida delas para o resto da vida. E sem uma ajuda adequada, talvez elas nunca cicatrizem. Eu fico envergonhada de ver esses homens que se dizem pastores. Eu sou evangélica, mas eu me envergonharia se eu pertencesse a alguma igreja sua. Se vocês fazem parte da igreja destes homens, saiam. Ouçam o que eles estão dizendo. Vou colocar o link no comentário fixado. Vocês podem ouvir. Então não são coisas minhas, não é invenção minha nem nada. São as coisas que eles estão falando. Eu vou finalizar dizendo o que Jesus disse no livro de Mateus 18:6. Mas quem ofender um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria que lhe pendurasse uma pedra de moinho ao pescoço e que se afogasse nas profundezas do mar. Fecha aspas. A palavra ofender no grego significa fazer alguém tropeçar, colocar uma pedra de tropeço ou impedimento no caminho, sobre o qual uma pessoa possa tropeçar e cair. Fazer com que uma pessoa comece a desconfiar e a desertar, ou seja, deixa de confiar e obedecer àqueles que lhe forem incumbidos para trazer a palavra de Deus. Que vergonha, Heloísa, que vergonha. Eu diria que você tem, como eu falei antes, a mola do seu caráter quebrado, mas você é codependente. Você precisa imediatamente ver um psicólogo, um psicanalista. Os critérios que você tem dentro da sua cabeça, eles estão totalmente torcidos. Nós que vivemos em sociedade e somos pessoas normais, convivemos com maridos normais, temos famílias normais, jamais isso seria aceito. Jamais passaria pela nossa cabeça vendo o nosso marido fazendo isso com a filha de alguém e nós iríamos nos calar. Mas você se calou e o pior, você negou. Você não só se calou, você negou o que ele fez. Você precisa de ajuda psicológica. E vocês aí comprando discos, indo em shows, fazendo coisas desse povo,
Vamos começar a pensar 2 vezes em quem vocês têm seguido. Às vezes nós pensamos que temos seguido pessoas de Deus, mas de verdade essas pessoas estão servindo a legiões de demônios. É o caso de hoje, fica aqui. Eu espero em Deus que a Lívia possa se recuperar. Nunca vai esquecer, mas que isso possa fazer um dia parte do passado dela, um passado distante, que ela possa mover. Eu não sei qual é o status imigratório da família da Lívia nos Estados Unidos, mas talvez vocês já foram orientados. Caso vocês estiverem aqui nos Estados Unidos com qualquer outro visto ou sem visto algum, vocês têm direito a pedirem o visa por causa do abuso com a filha de vocês. O visa não precisa que o Marcos seja preso ou que ele tenha uma condenação. O visa, para ser aprovado, não precisa disso. Precisa apenas uma certificação dada pela polícia ou pela procuradoria, dizendo que você colaborou em uma investigação e você o fez, denunciando. Então, caso você ainda não saiba, creio que já deve saber, porque a roupa é muito em cima disso, né? Mas caso você não saiba, caso vocês não tenham status migratório, vocês poderão pedir o visa. E é isso, é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês fossem a mãe, essa mulher, se vocês fossem a Heloísa, vocês passariam a mão na cabeça desse dejeto humano que ela se refere com o marido? Nossa, eu teria vergonha de ter um homem desse como pai dos meus filhos. Jesus amado. Coloquem aqui, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Se fossem vocês, o que vocês fariam no lugar da Heloísa? E lembrando a vocês, uma vez mais, para resguardar meu direito, Marcos Grubert, ele não está indiciado por nenhum crime nos Estados Unidos. Ok? E é isso, e nos vemos em breve. Até mais.